Olá, eu sou o Kenji. Hoje eu gostaria de conversar com você, pai e mãe, sobre uma forma diferente de pensar a educação dos nossos filhos. Uma abordagem que troca o excesso de palavras e correções constantes por algo mais sutil, mas profundamente eficaz à organização do ambiente. Vamos explorar juntos um método inspirado na cultura japonesa que educa pelo exemplo, pelo espaço e pelo silêncio, mostrando como podemos ensinar limites e autonomia sem a pressão do não repetido à exaustão. Muitas vezes nós nos pegamos em um ciclo cansativo, repetindo as mesmas ordens, explicando as mesmas regras e mesmo assim parece que nossos filhos não aprendem. Não pule no sofá, não mexa aí, guarde seus brinquedos. A gente fala e a criança parece não escutar. A frustração cresce, tanto para nós quanto para eles. Mas já parou para pensar, por que isso acontece? Muitas vezes, o problema não está na falta de compreensão da criança, mas na forma como tentamos ensinar. A comunicação verbal é apenas uma ferramenta, e para os pequenos, que ainda estão desenvolvendo o controle dos seus impulsos e a capacidade de processar instruções complexas, as palavras podem se perder no ar. Eles aprendem muito mais com o que veem, sentem e vivenciam no seu dia a dia. Uma criança pequena que vê um objeto brilhante e tentador na estante não está nos desafiando ao tentar pegá-lo. Ela está simplesmente seguindo seu impulso natural de explorar, repetir, não dezenas de vezes gera um conflito onde não precisaria haver um... O cérebro dela ainda está em formação e a capacidade de frear um desejo forte em resposta a uma ordem verbal é uma habilidade que leva anos para amadurecer. Por isso, insistir apenas no comando verbal é como tentar encher um balde furado. O esforço é enorme e o resultado, quase sempre, é frustrante para todos. É aqui que entra uma perspectiva muito interessante. Presente em algumas abordagens da educação japonesa, a ideia de educar de forma silenciosa e preventiva, em vez de focar toda a nossa energia em corrigir o comportamento depois que ele acontece, o foco se desloca para a preparação do ambiente, de modo que o comportamento desejado surja de forma natural. Existe uma diferença fundamental entre corrigir uma ação e preparar um espaço. Corrigir é reativo, acontece depois do erro. Preparar é proativo, acontece antes, para evitar o conflito. Pense nisso como a diferença entre colocar uma placa de piso molhado ao lado de uma poça d'água ou simplesmente secar o chão antes que alguém passe. A primeira atitude avisa sobre o perigo. A segunda elimina o perigo. Na educação dos nossos filhos, preparar o ambiente significa pensar no espaço físico e na rotina da família como os verdadeiros professores silenciosos. Eles comunicam expectativas, estabelecem limites e promovem hábitos sem que precisemos dizer uma única palavra. É uma educação que confia na capacidade da criança de absorver e aprender com o que a rodeia, diminuindo a necessidade de intervenção constante e, consequentemente, o atrito na relação. Vamos pensar em exemplos práticos, que é onde essa ideia ganha vida. Imagine a sua casa. Se os brinquedos da criança estão todos misturados em uma caixa enorme sem fundo, a tarefa de guardar tudo se torna esmagadora para ela, é abstrata, complexa e cansativa. Agora, imagine um ambiente diferente. Prateleiras baixas, ao alcance dela, com caixas ou cestos identificados, com uma foto ou um desenho simples do que vai dentro. Uma caixa para os blocos, outra para os carrinhos, outra para as bonecas. A organização do espaço já comunica a ordem. Guardar os brinquedos deixa de ser uma ordem vaga e se torna uma atividade concreta e intuitiva. O carrinho volta para a casa dos carrinhos. O mesmo vale para a rotina. Se a hora de dormir é sempre uma batalha, talvez o ambiente não esteja ajudando. Uma hora antes, podemos diminuir as luzes da casa, desligar as telas, colocar uma música calma. O ambiente começa a sussurrar para a criança que o ritmo está diminuindo, que o corpo precisa se acalmar. Isso é muito mais eficaz do que no meio da agitação, de repente anunciar: agora é hora de dormir. A organização dos objetos também é crucial. Se você não quer que seu filho mexa em objetos frágeis ou perigosos, a solução mais simples e respeitosa não é brigar com ele toda vez que ele se aproxima, mas sim colocar esses objetos fora do seu alcance. Ao fazer isso, você não está cedendo, está criando um ambiente seguro, onde ele pode explorar livremente, sem ouvir não a cada 5 minutos. Pequenos ajustes no espaço e nos horários reduzem drasticamente as fontes de conflito, diminuindo birras e a resistência simplesmente porque eliminamos os gatilhos para elas.
Nessa perspectiva, nós, pais e mães, assumimos um novo papel, o de arquitetos do ambiente físico e emocional da nossa família. Em vez de sermos apenas os policiais do comportamento, nos tornamos designers de um ecossistema que nutre e guia. Pense no desgaste que a repetição de ordens causa. Cansa a nós, que nos sentimos como um disco arranhado, e cansa a criança, que a partir de um certo ponto começa a desligar, a não escutar mais. É um fenômeno chamado de surdez seletiva. A nossa voz, de tanto ser usada para corrigir, perde o seu poder de conectar e acolher. Quando preparamos o ambiente, estamos comunicando respeito pela natureza curiosa e exploradora da criança. Estamos dizendo, através de nossas ações, eu confio em você. Criei este espaço para que você possa ser quem é, com segurança e liberdade. Essa mudança de postura transforma a dinâmica familiar. A casa deixa de ser um campo minado de proibições e se torna um refúgio seguro para o desenvolvimento. O ambiente emocional também é moldado por isso. Um lar com menos conflitos, menos gritos e menos frustração é um lar mais sereno, onde a criança se sente mais segura para cooperar. Um dos maiores benefícios dessa abordagem é que o ambiente ensina o autocontrole sem a necessidade de cobrança explícita. Quando uma criança tem uma rotina visual clara, menos com desenhos mostrando a sequência, jantar, tomar banho, ler uma história, dormir, ela começa a internalizar essa ordem. Ela aprende a antecipar o que vem a seguir, e isso lhe dá uma sensação de segurança e controle sobre o seu próprio dia. Ela não precisa que um adulto a pressione constantemente, porque a própria estrutura da rotina, a guia, com o tempo, ela mesma começa a dizer: depois do banho é a história. Isso é o início do autocontrole e da autonomia. O erro mais comum que cometemos na educação moderna é, talvez, falar demais e observar de menos. Observar nosso filho nos dá pistas valiosas sobre suas necessidades, seus interesses e seus desafios. Quando observamos que ele sempre derrama o suco ao tentar se servir da jarra grande, em vez de apenas dizer cuidado ou brigar quando o líquido cai, podemos oferecer uma jarra menor, mais leve, que ele consiga manusear. A solução está na observação atenta, não na reprimenda. Ao observar, paramos de reagir aos comportamentos e começamos a entender as necessidades por trás deles. Essa forma de educar pode ser aplicada em diferentes idades, com as devidas adaptações. Para uma criança bem pequena, de 1 ou 2 anos, isso significa um ambiente à prova de perigos, com muitos estímulos seguros ao seu alcance. Para uma criança em idade pré-escolar, de 4 ou 5 anos, significa criar cantinhos de atividade, um de leitura, um de artes e ter rotinas visuais claras. Para uma criança mais velha, em idade escolar, significa criar um espaço de estudo organizado e tranquilo, com um lugar definido para cada material e estabelecer rotinas de lição de casa e de tempo de tela que sejam previsíveis. Os benefícios a longo prazo são imensos. Crianças que crescem em ambientes previsíveis, organizados e respeitosos tendem a desenvolver maior autonomia, pois aprendem a gerenciar a si mesmas e ao seu espaço. Elas se tornam mais calmas, porque há menos fontes de estresse e conflito no seu dia a dia. E acima de tudo se tornam mais cooperativas, não por medo ou obediência cega, mas porque se sentem parte de um sistema que funciona, onde são respeitadas e compreendidas. É muito importante fazer uma distinção clara aqui. Educação sem pressão não é, de forma alguma, permissividade. Ser permissivo é negligenciar a necessidade de limites da criança. Educar pelo ambiente é uma forma extremamente intencional e ativa de estabelecer limites. Os limites não estão na palavra não, mas na própria estrutura da casa, na rotina estabelecida, nas escolhas que oferecemos. Quando você define que os doces ficam guardados em um armário alto e são consumidos apenas após o almoço, isso é um limite claro e firme. Quando você estabelece que o tempo de tela termina quando o alarme toca, isso é um limite. A diferença é que esses limites são comunicados de forma calma e consistente pelo ambiente e pela rotina. Em vez de serem uma batalha de vontades a cada momento, é uma disciplina que vem da ordem e da previsibilidade, não da imposição de poder. É ensinar com respeito, guiando em vez de mandando. Gostaria de deixar uma reflexão final para você, pai e mãe, que me escuta agora. Talvez ao longo deste nosso tempo juntos, você tenha se sentido um pouco sobrecarregado, pensando em tudo o que precisa mudar na sua casa.
Respire fundo. A proposta não é transformar sua casa da noite para o dia. A ideia é começar a olhar para o seu lar e para a sua rotina com outros olhos. É começar a se perguntar: onde estão os pontos de atrito do nosso dia? O que no nosso ambiente poderia ser ajustado para tornar a vida um pouco mais fluida e harmoniosa? Comece pequeno. Escolha uma única coisa. Talvez organizar a estante de brinquedos ou criar um quadro de rotina simples para amanhã. Observe o efeito que essa pequena mudança causa. A educação dos nossos filhos é uma jornada longa e o mais importante é a direção que escolhemos seguir. A direção de menos ordens e mais conexão, de menos correções e mais preparação, de menos barulho e mais presença. O convite é para que a gente se torne cada vez mais um porto seguro para os nossos filhos e que nosso lar seja o primeiro e mais importante professor de uma vida com mais calma, autonomia e respeito. E se você sentiu que essa conversa tocou em pontos importantes para você e gostaria de se aprofundar em como aplicar esses e outros conceitos de uma parentalidade mais consciente no seu dia a dia, eu preparei um material complementar. Nele, exploro com mais detalhes e exemplos práticos como construir um ambiente que educa se sentir que pode ser útil para sua família. O link está aqui na descrição. Será um prazer continuar essa jornada junto com você.